Boa noite, gente. Boa noite, eu tô em casa. Cheguei há pouco tempo, então resolvi fazer esse vídeo logo para poder postar, porque eu tive algumas perguntas do último vídeo que eu coloquei falando sobre a minha história, de como eu cheguei aqui. Então teve muitas perguntas, muitas dúvidas. Então eu resolvi reunir algumas delas, as principais. Algumas eu fui respondendo ali, mas resolvi fazer o vídeo para poder ficar mais claro. Tanto é que eu anotei aqui, anotei aqui todas as perguntinhas para poder não esquecer, tá? Então vamos começar. Vai ser um pouquinho longo. Então, o Mauro Reis, ele perguntou se a CNH do Brasil serve aqui. Então, para começar a falar sobre isso, eu primeiro tenho que dizer como que se chega aqui, né? Porque assim, a CNH do Brasil pode servir sim, só que tem um longo processo nessa história, porque não é só chegar e trocar e fazer. Então, para você chegar aqui, você tem que vir como turista, né? Tem que reunir a documentação como se fosse documentação não. Tem que vir como turista para poder você chegar na imigração, eles te aceitarem como turista. Então você tem que vir com a sua passagem de ida e volta comprada, reservar hotel, você tem que vir com dinheiro, cartão de crédito internacional, isso tudo para poder tentar passar na imigração no aeroporto, para poder eles analisam, ver se te aceitam a passar aqui, mesmo você sendo turista, eles podem te negar, porque já aconteceu isso com algumas pessoas que não passam nem do aeroporto, são deportadas. Então, primeiramente, a dificuldade de início é o passar. Então, depois que você passa o aeroporto, vem para cá, né, entra no país, então aí já começa o processo todo. Porque às vezes tem pessoas que vêm de casa, vêm de carro para poder tentar a sorte aqui e chega na imigração no aeroporto, te barram, invoca com a sua cara e, né, já era. Você perde tudo, não tem como reclamar, porque eles aceitam o que eles querem, né? Então, por isso você tem que vir preparado, com dinheiro no bolso, para poder ficar aqui uns 2 meses à procura de emprego, até conseguir o resto das coisas. Então, se a CNH do Brasil serve aqui, dependendo da categoria, talvez sirva sim. Só que para você fazer isso aí, você precisa primeiro arrumar um trabalho aqui, de qualquer coisa, construção civil, restaurante, café, aonde te contratarem. Que primeiramente você precisa de um trabalho para poder pedir um contrato, e esse contrato os órgãos competentes aqui vão analisar para poder te dar o visto de permanência, residência, né, a nacionalidade só depois de uns anos que eles te dão, se você não for filho, né, de português e tal. Então você tem que fazer esse processo aí. E depois que você consegue o contrato, aí sim você vai poder trocar a sua carta brasileira para a portuguesa para poder trabalhar com caminhão. Então, primeiramente tem que se legalizar. Eu não sei como é que está agora o processo de legalização, porque quando eu vim em 2000, não era tão aberto assim a legalização. Então eles começaram a pensar nisso porque chegou um monte de gente. Chegou a brasileirada toda no ano de 2000 descobriu aqui Portugal. Então eles começaram a ver o processo que eles iam fazer, e tinha que dormir na fila, conseguir um contrato de trabalho primeiramente, né, passar por esses órgãos que eu falei, e depois que tivesse legalizado, né, aí legalizava as pessoas, então a gente conseguia tratar dos documentos. Quem tinha carteira trocava para portuguesa, que aí vai na autoescola, vai no consulado, vê o que precisa para poder fazer o processo todo, né, Brasil e aqui. Então, eu vou mostrar para vocês a minha carta de condução, as categorias, né? Que aí vocês dão uma olhada. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Isso aqui são as categorias A, B, C, aí depois vem as divisões, né? C1 e tal. Aqui
é o que ela representa, né? O que é? Aqui é a validade. Então, para vocês olharem, depois vocês dão pausa aí no vídeo para poder ver o que vocês têm e se é a mesma categoria ou não, tá? Então, aqui isso é a carteira para vocês tirarem. Quando tiver legalizado, fazer a troca e se não tiver, né, a categoria certa, vocês têm que fazer, né, tem que tirar uma carteira nova. Então, essa foi a pergunta do Mauro Reis. Então, confere aí para poder ver a categoria. E o Reinaldo Pontes perguntou: quanto custa tirar uma carta aqui? Então, para você tirar uma carta aqui, primeiro você tem que estar legalizado. Sem legalização, você não faz nada aqui. Você fica totalmente com os pés e mãos atados, porque você não consegue muita coisa, não. Então, quanto custa para tirar? Eu procurei saber, fica as duas cartas, C mais E, a C mais E, são duas, então fica em torno de 1.200 euros, mais ou menos isso. Então, além dessa carta de condução, para tirar, tem que ter o curso do CAM. O curso do CAM é um curso para poder ensinar como mexer no tacógrafo, os horários, eles ensinam como trabalhar certinho com isso. Então, é um curso de 35 horas e é mais ou menos 150 euros. 35 horas que você faz né, na autoescola, isso aí é fácil, então é isso que precisa. E o Gerson Lima está perguntando quais as exigências para ser caminhoneiro. Então, para ser caminhoneiro, é o que eu falei agora. É ter a carteira, ter a legalização, ter esse curso para poder trabalhar no internacional, ou, né, ser mais para o internacional. No nacional é a mesma carteira, não é tudo mesmo. Eu tô ficando doida aqui. Tem que ter essas três coisas mesmo. E o Bruno Almeida está perguntando qual a diferença de salário entre Portugal e Brasil. No Brasil, eu não sei quanto que é o salário aí. Eu vou falar do salário de Portugal. Então, é 800 euros o salário base. Esse é o fixo que você faz, que é você fazendo pouca viagem ou, né, ou muita, o seu fixo está garantido. E depois vem os extras. Os extras, cada empresa tem um sistema. Uns trabalham com quilômetros, além do fixo, paga quilômetros, que varia entre 4 cêntimos e 7 cêntimos o quilômetro. Então você tem que fazer 10 mil, 15 mil, 20 mil. Então você faz ali e depois calcula para poder juntar esse salário base. O segundo processo tem empresas, porque aqui não tem aquela lei, tem que fazer assim. Cada empresa paga de um jeito. O mais comum é o quilômetro. E depois também tem as viagens. Você ganha o salário base e viagens. Então eles calculam de Espanha, de Portugal a Espanha é um valor. Né? De Portugal a Alemanha, que é mais longo, é outro valor. Então faz ali o negócio, então você vai calculando isso tudo para o final do mês você juntar. Então, nessas questões aí, tem umas que paga diária também, mas isso aí é minoria que paga diária. Então, você tem que fazer esse cálculo para poder ver quanto que vai ganhar. Então, Portugal, salário mais ou menos está variando de 1.400 até uns 1.800. Não passa muito disso, porque como tem a lei do tacógrafo, né, você não pode passar do horário, você não tem tudo ali certinho, então não dá para esticar tanto nos quilômetros ali e fazer muita coisa, porque senão vem multas, e as multas são altas. Pronto, aí vem a pergunta do Henrique Mamed. Ele pergunta quais as dicas que deve seguir. É isso aí, primeiro você tem que conseguir entrar no país, para depois você tem que vir com dinheiro para poder se programar, porque você tem que conseguir qualquer trabalho, né, no início, para depois virar caminhoneiro, você tem que passar por todo esse processo, tem que trabalhar em obra, em restaurante, onde te contratarem, para depois de pegar a legalização, para você fazer esse processo aí da tudo que eu falei, da carta, do curso e tal. E vem a pergunta do Fernando Borges,
que é como eu me viro nos países com idioma. E se a licença é muito difícil de obter. A licença é difícil de obter por causa disso tudo que eu falei. E como se vira nos idiomas, a gente se vira no jeitinho brasileiro, que é mímica, papel, escreve ali no papel e procura o cliente. E tem lugares que as pessoas ajudam mesmo, eles indicam. Tem vezes que até leva a gente, se estiver próximo ali na região, eles levam a gente vai acompanhando o carro. Então, nessa questão é tranquilo. Eu não sei falar inglês, mal arranho espanhol, mal sei falar português. Então, a gente se vira nessa parte desse jeito aí, tá? Na mímica, no lero ali. E depois vem a pergunta do Luiz Carlos. Você precisa falar o inglês fluente. Já respondi que não. É cara de pau mesmo que tem que ter. Aí depois vem o Eric Barbosa. Ele fala que ele é filho de português e já está tirando a nacionalidade dele, porque ele quer vir para Portugal e se o custo de vida aqui é alto. Eu não acho alto, não. Aqui o custo de vida é tipo do Brasil para melhor um pouquinho, porque tem coisas aqui que é mais barato. Então, o custo de vida aqui, dependendo da sua profissão, lógico que você ganhar um salário mínimo, que é 550 euros, é lógico que você vai passar, né, apertado, porque é complicado, né? Uma renda aqui onde eu moro, mais ou menos, que varia entre 200 a 300 euros. Então, você receber 550 de salário mínimo para poder pagar uma renda, comer, fazer tudo que tem que fazer, é lógico que é difícil. Vai ter que ter duas pessoas trabalhando, né, dentro de casa para poder manter um nívelzinho, não digo, né, elevado, mas pelo menos que consiga pagar as suas contas em dia. Então, mas assim, em relação a Brasil, lógico, tem coisas que é até mais barato, outras é o mesmo preço. Então, uma coisa compensa a outra ali. Então, o custo de vida aqui não dá para aguentar. E o Biel 26, ele mora nos Estados Unidos e perguntou como faz para tirar carteira sem ser naturalizado. Não tem como. Se você não é legalizado, naturalizado, não tem como você fazer documento nenhum, fazer nada. Então é só, porque lá ele fala que tem que casar com a americana. Aqui não precisa, não é você procurar uma portuguesa para poder casar. Casa se você quiser, né? Se você arrumar realmente um amor da sua vida aqui, então você casa. Mas você não precisa disso. Aqui você precisa de um trabalho. Precisa de arrumar um trabalho para poder te fazer ali o contrato, para poder você, com suas próprias pernas, seguir em frente na sua legalização. E depois vem a pergunta aqui da Angélica Ferreira. Ela fez algumas perguntinhas aqui, que como eu vim para Portugal, então eu já falei um pouquinho como é que eu vim, né, no outro vídeo. Como é trabalhar com o marido? Trabalhar com o marido tem que ter paciência, porque sempre rola aquelas desavenças ali, mas tem que se dar muito bem com seu marido, tem que ter jeito ali, jogo de cintura. Lógico que uma hora ou outra você acaba, né, brigando, mas logo passa que a gente tem que conversar, porque tem que trabalhar, tem que procurar cliente. Então, a gente se dá bem, graças a Deus a gente é um casal tranquilo, né? O que eu perco paciência numa coisa, ele perde em outra. Então, um vai acalmando o outro. Então, se você não se dá bem com o marido, encontrando com ele só de noite, que igual de muita gente que acontece, não se dá bem nem quando vê uma vezinha no dia, então nem adianta você ir pro caminhão com seu marido, senão vai ser separação na certa. Então tem que se dar bem, tem que gostar mesmo. E ela pergunta, por que a empresa usa esse sistema de trabalhar dois no mesmo caminhão? É porque antigamente não tinha o tachoff digital, era disco, então as pessoas conseguiam fazer algumas coisinhas, né, a mais. Só que aí era multa demais e às vezes também muitos acidentes também, que as pessoas ficavam mais tempo conduzindo. Então, para melhorar isso aí,
as multas não estavam, né? As empresas não aguentavam tanta multa, então há muito tempo que já tem esse processo de 2 motoristas num caminhão só, porque é mais prático, né? 2 motoristas, cada um tem 10 horas, porque um sozinho só pode dirigir 10 horas por dia, e não é todos os dias. Tem, né, tipo 3 vezes, né, na semana só, tem mais pausa, e já a 2, você já pode fazer 10 10, cada um faz suas 10 horas seguidas, só vai revezando, 4 horas e meia, aí troca, depois mais 4 horas e meia, até completar as 20 do total. Então, a carga chega mais rápido, igual a gente que trabalha com frigorífico, então tem muita carga que estraga fácil, como morango, brócolis, então chega mais rápido no cliente, pagando os dois ali, que no caso a mulher sempre ganha menos, tá? Aí não segue aquele esqueminha que eu falei, que ganha X ali e tal. A gente aqui, a mulher entra só com salário base e divide os quilômetros com o marido. Então a gente acaba por ganhar menos, né? Então, mas para a empresa compensa bastante, porque eles têm 2 motoristas ao preço de um e meio. Então, é muito compensador para as empresas pegar casais, porque tem caminhão que anda 2 homens também. Mas aí é mais difícil, né? Andar com 2 homens no caminhão não deve ser fácil, não. E se o salário é bom, é o valor que eu já falei, então não pode seguir muito a cotação. Se for seguir cotação, vamos transformar tantos euros em reais, nossa, vai dar muito. Só que aqui você tem que pensar que você ganha em euro e gasta em euro. Então não coloca, ganha tantos R$ 1.000, vai ficar rico. Não. Aqui tem que gastar aqui, então é isso aí. E a pergunta do custo de vida. O custo de vida aqui, como eu já falei, é razoável, não tem nada absurdo igual no Brasil, que você, né, vai comprar um liquidificador, tem que dividir em 10 vezes porque é muito caro. Aqui as coisas são pouquinho mais baixo, não é baixo, mas assim, mais de acordo com a realidade. No Brasil é tudo muito absurdo, fora da realidade, né? Os preços daí, né, gente, pelo amor de Deus, né? Tem coisa aí que você vai comprar uma bota de R$ 500, quase um salário mínimo. Aqui não. Aqui para você comprar uma bota de um salário mínimo tem que ser mesmo daquelas top linha lá. Então, aqui o povo é mais sensato. E se meu marido é daqui mesmo? Não, ele é brasileiro, ele que veio primeiro, depois que eu vim atrás, então ele é brasileiro. E se aconselharia ela vir a Portugal? Aconselharia para você vir, claro, para conhecer, mas assim, dependendo do seu trabalho aí no Brasil, né, o que você faz aí, você não vai conseguir fazer aqui, porque aqui você tem todo um trâmite, primeiro da legalização e segundo também, assim, se você, vamos supor, você seja enfermeira, então o seu curso não vai servir totalmente aqui, porque você vai ter que fazer umas equivalências de notas, né, das coisas para poder eles avaliarem se o seu currículo confere com o estudo daqui. Então, se não conferir, você vai voltar a fazer um curso para atualização ou voltar um ano na escola. Então, tem esses negócios todo. Então, tem que vir consciente que você vai trabalhar de qualquer coisa de início, aonde te pegar, restaurante, café, faxina, sei lá, o que te surgir, loja, para depois, a partir do momento que você conseguir a legalização, aí você consegue outras coisas também. E o salário mínimo aqui é 550. Eu acho que o básico é isso, é você vir sabendo que tem esse processo, tem que vir com dinheiro para poder passar no mínimo uns 2, 3 meses, porque você pode conseguir emprego rápido, também pode não conseguir. Então, aqui é bom de morar? É, né? À toa que a gente está aqui há 16 anos, mas lógico que é tudo com muita luta, né? A gente não conseguiu tudo de cara, a gente foi conseguindo, tanto é que meu marido tirou carta quando já tinha 3 anos aqui, né? Foi um processo, eu também. Então, tudo é questão de tempo. Tempo para você conhecer, vir programado, vir com a sua passagem certinha,
de preferência sem ficar devendo muito no Brasil, porque se dá alguma coisa errado para você voltar, né, ainda devendo, é meio complicado. Então, é isso aí, gente. Eu acho que já respondi todas as perguntas. Eu não sei se o vídeo está muito longo, mas desculpa aí, mas eu queria responder a todos. E é isso aí, gente. Cada um agora analisa, tá? Que, como eu falei, né? A situação pior é você chegar no aeroporto e te barrarem, só isso. Agora, se passar, é correr para o abraço e ficar aqui e tentar a vida. Tentar a vida como todo mundo. Às vezes as pessoas perguntam: ah, se você não ganha dinheiro aí, por que você fica aí? Né? Então, o que eu falo para todo mundo é isso: aqui não é por causa do dinheiro que eu tô aqui, é porque eu me acostumei com a vida aqui. Porque aqui é tranquilo, não tem violência, né? Aqui as coisas funcionam, SUS funciona, tudo funciona. Então a gente fica pela praticidade, eu poder andar na rua de noite sem ter preocupação de ficar me vigiando, né, ser assaltada. Então a gente fica aqui mais por causa disso, as pessoas que foram, né, todos estão voltando. Né, ficaram aqui 12 anos, aí chega aí no Brasil, fica 3 e volta horrorizado, porque não consegue mais viver esse caos, né, que política, essa roubalheira. Então as pessoas preferem essa tranquilidade daqui. Só por causa disso que a gente permanece por muito tempo, né? Então, espero que tenha conseguido esclarecer as coisas aí para vocês, tá joia? E vou me despedindo. Beijo, até a próxima. Obrigada aí pelo carinho de vocês. E vão aguardando meus vídeos, que às vezes demora uma semaninha, mas é por causa das viagens, tá, gente? Não é má vontade, não. É que às vezes eu fico fora um tempinho e depois, quando eu chego, já venho correndo para ver o que tem de novidade aqui no meu canal. Então, espero que tenha esclarecido. Beijão, fiquem com Deus e até a próxima!